Concurso da Receita Federal à porta e a sua pergunta é: como estudar para o concurso de analista tributário da forma correta, tá? Nesse vídeo nós vamos destrinchar os passos principais que você terá que dar, tá? Como é muita informação e você vai se inscrever desde já nesse canal, nós vamos entregando ao longo do tempo informações, técnicas de estudos, atividades importantes para que você se torne o próximo analista tributário, ok? Então vamos para a tela. Na tela nós vamos seguir o seguinte roteiro para que você possa entender, tá? Então nós estamos com autorização, nós estamos com um concurso autorizado. Essa autorização foi dia 3/7/26, correto? Dentro dessa portaria de autorização, ele dá um prazo máximo, presta atenção, máximo de 6 meses para que haja o quê? O edital, tá? Então, nesse período, o órgão vai ter que trabalhar várias outras atividades para poder cumprir. Se em 6 meses não sair esse edital, a autorização vai decair, tá? Então, o que é importante você entender? A gente vai ter um período que nós vamos utilizar como base para que você possa seguir as atividades de preparação para o cargo de analista tributário da Receita Federal, ok? Eu estou te dando um overview, porque eu trabalho com estratégia de preparação, isso de forma individual. Eu estou fazendo um vídeo de forma global para que você coloque dentro da sua realidade, tá? E óbvio, qualquer projeto tem início, meio e fim. Por isso que é importante eu passar para você toda esta estrutura. E depois do edital, você tem no mínimo 2 meses, tá? Então, a gente vai ter aqui em torno de dia 3/3/27, no mínimo, levando em consideração que o edital vai sair no máximo de tempo para que você possa fazer a prova, tá? Então, vamos considerar 2 cenários aqui. Primeiro cenário, que o órgão, Receita Federal, vai conseguir lançar o edital no último dia 3/1/27, tá? E que no mínimo de 2 meses a prova. Então, aqui a gente tem em torno de 9 meses. 9 meses. Essa vai ser a base do nosso planejamento de como estudar de forma correta, como estudar de forma certa para o concurso de analista tributário da Receita Federal. Beleza? Voltamos para a tela, vamos avançar. E aí, levando em consideração o último concurso. Porque o último concurso, ele é base para o estudo. Então, até aqui, ó, saída do edital, nós vamos considerar o último concurso. Então, nós temos em torno de 6 meses para nos basearmos em cima do último concurso, o último edital dentro do nosso planejamento. Isso é até importante porque meu objetivo é te mostrar que você precisa estar já em condições competitivo para o concurso nessa data de 3/1/27, que é o período máximo que o órgão Receita Federal tem como emitir o seu edital de prova, tá? Então, a gente vai levar em consideração por quê? Porque já é histórico, dentro dos concursos da Receita Federal, haver uma mudança entre um edital e o outro. E dentro do meu modelo de preparação, eu já levo em consideração que vai haver mudanças. Jefferson, quais são essas mudanças? Eu não sei, mas o histórico de provas mostra que sempre há mudanças, tá? E aí, ok, levando em consideração, o último concurso nós tivemos aqui a prova 1 e tivemos aqui a prova 2, tá? Antes que você me coloque no mesmo patamar da galera que classifica o peso de cada disciplina de forma nominal, isso aqui é o peso nominal. E existe o peso real, é esse aqui que nós vamos bater na nossa preparação. Por quê? Porque eu sou bom no que eu faço. Então, quando eu vou montar um plano, um projeto
Para um aluno de mentoria individual, eu levo em consideração toda a realidade. Por exemplo, Jefferson, eu tenho 2 horas por dia para poder estudar. Ok, a gente vai buscar ter mais horas. Se for realmente esse quantitativo, nós vamos montar um projeto em cima disso, levando em consideração o peso real de cada disciplina. E com o peso real de cada disciplina, eu já te identifico para você que essa disciplina daqui, ó, ela é muito pesada. Não apenas os 21% que está aqui do peso nominal, mas um peso que impacta tanto em língua inglesa, como que impacta na parte de exatas, como impacta em influência em dados, como impacta em administração geral e como impacta em contabilidade. Tá? Então, esse peso daqui é muito maior. Então, essa disciplina, nós temos que colocar o quê? Tempo de estudos. A gente tem que colocar tempo e saber tudo dela, tá? Outra disciplina que nós temos aqui que canalizar energia é essa disciplina aqui, ó, contabilidade geral. Contabilidade geral ela vai impactar diversas outras disciplinas que está aqui no bloco 2 da prova 2, como direito tributário. Então, o direito tributário, apesar de ter 16 questões aqui, vamos dizer que sejam 8 de direito tributário e 8 de previdenciário. Se a gente for analisar pela ótica nominal, direito administrativo, direito constitucional é mais pesado que o direito tributário. Só que isso é para pereba. Se alguém falar para você que este peso aqui é maior do que este peso aqui de 11,4, que seria as 4 questões, ele é uma pessoa pereba. Você vai chamar de pereba. Pereba. Por quê? Porque não sabe preparar. Porque quem sabe preparar identifica que o direito tributário ele impacta diretamente na legislação tributária e impacta na legislação aduaneira. Por isso que o tripé, presta atenção, esse tripé daqui você tem que estar voando, tá? Tripé, língua portuguesa, direito tributário e contabilidade geral, ele precisa estar em excelência. Tá? Então, grande parte, 80% da sua energia é para canalizar para essas 3 disciplinas de forma que você esteja na excelência. Por quê? Principalmente para quem tem pouco tempo, porque esta disciplina ela tem o poder de reverberar sobre outras disciplinas. Por exemplo, direito tributário, você vai ter que saber fato gerador, base de cálculo, sujeito passivo, contribuinte, responsável, correto? Tudo que se replica na legislação tributária federal, na legislação aduaneira. Se você não sabe isso, você vai ter dificuldade, você vai patinar e o tempo vai passar e você vai ficar o quê? Perdido. O tempo está passando. Bote na sua cabeça que o tempo está passando e você precisa se preparar bem. Por isso que nós sabemos como preparar cada um de acordo com a sua individualidade. Beleza, como estudar, esse é o objetivo de como se preparar, como estudar de forma correta para analista tributário da Receita Federal. E detalhe, tá? É como estudar para qualquer concurso, tá? É a forma correta de estudar para qualquer concurso. Você entendeu o quê? Peso nominal e peso real, tá? Nesse sentido, já dando a dica para analista tributário, nós acreditamos que essa disciplina daqui, ó, vai ter mais peso, vai subir, tá? A gente acredita que talvez ela tenha até pesos diferenciados. Por quê? Levando em consideração o último concurso, né, cada disciplina tinha peso 1. Nada pode impedir de que na próxima prova algumas disciplinas tenham peso 2, outras peso 3, outras peso 1. Por quê? Porque já houve isso. Você lembra que eu falei no começo do vídeo que de um edital para o outro sempre há mudança e a gente precisa estar bem preparado nessas mudanças. Por isso que é muito importante que você entenda o que eu estou te explicando, forma de se preparar, tá? Então, fluência em dados, importantíssimo. Você precisa porque cada vez mais essa disciplina está ganhando representatividade, tá? Raciocínio lógico, matemático e estatístico. Língua inglesa, por exemplo, língua inglesa, eu não vou estudar o material PDF de aula, não. Eu vou ler textos. Eu vou ler textos da área econômica, da área de negócios, da área de comércio exterior, para de língua inglesa. No momento vago,
Você não quer ser aprovado? Então, seu momento vago de estudos, você vai utilizar isso que você já mata uma disciplina, porque língua inglesa basicamente é interpretação de texto, tá? Então, não há necessidade de você investir tempo nisso, tá? Vamos para a prova da tarde. Direito administrativo, aqui é muito conteúdo para pouca representatividade. Então, aqui, por exemplo, nós temos licitações e contratos. Você vai ter que saber, tá? A parte de atos, poderes, organização administrativa. Essa é o conteúdo teórico. Depois, nós vamos para quê? Para leis que eu vou passar para você neste vídeo, tá? Direito constitucional aqui junto com a legislação, que é a Constituição Federal de 88, legislação tributária e legislação aduaneira, tanto com a parte teórica como a parte de leis, tá? Vamos avançar. Aqui, ó. Como estudar para analista tributário da Receita Federal do Brasil, tá? Temos aquelas teorias, base no tripé. Esse tripé, nos próximos 3 meses, você vai investir energia nesse tripé. 80% da sua energia vai ser nesse tripé. E os 3 meses que nós temos, vai ser 80% em qual disciplina? Nessas disciplinas aqui, ó. Legislação tributária, legislação aduaneira, fluência em dados, tá? Basicamente, você vai canalizar energia nisso, tá? E os 20% você vai dividir em raciocínio lógico, matemática, administração geral e pública, direito constitucional, tá? Porque aqui grande parte do direito constitucional a gente já vai estudar em outras disciplinas, como direito previdenciário, como direito administrativo, e a gente vai avançando, tá? Nesse avanço, nós precisamos colocar logo de início as 2 principais leis da área fiscal, Constituição Federal e Código Tributário. Por quê? Porque é um peso alto dentro da prova. Na própria Constituição Federal, você tem disciplina de direito previdenciário, você tem direito administrativo, você tem direito tributário, tudo dentro de quê? Dentro da Constituição Federal. Aqui, direito tributário, você tem o Sistema Tributário Nacional, que é a base constitucional para que possa detalhar no Código Tributário. Então, nós sabemos que há uma grande necessidade de poder avançar nessas disciplinas. Por quê? Estando bem em direito tributário, estando bem no Sistema Tributário Nacional, você consegue avançar para o decreto do imposto de renda, decreto aduaneiro, decreto previdenciário, a Lei Complementar 214, de reforma administrativa e a emenda constitucional da reforma administrativa, que eu, particularmente, acredito que será uma disciplina à parte. Uma disciplina à parte para que haja no seu concurso, talvez seja essa novidade, correto? Vamos seguindo aqui. Leis de direito administrativo que são importantes, além da lei de licitações e contratos, lei de improbidade administrativa, lei de acesso à informação, lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis. E o decreto 7235 para analista tributário é importante pra caramba, tá? Isso aqui pode estar dentro do próprio direito tributário. Então, você percebe que essa estrutura de estudos para que você possa avançar. Então, resumindo o que eu falei, tá? Nós temos os 3 primeiros meses. Jefferson, eu já sei tudo de direito tributário, contabilidade e língua portuguesa. Ok, então você vai para a próxima etapa, tá? Então, 80% do seu tempo você vai dedicar em direito tributário, língua portuguesa e contabilidade geral, tá? E 20% nas demais disciplinas, como direito administrativo, direito constitucional, raciocínio lógico, matemático e fluência em dados, tá? Beleza, deu os outros 3 meses, mais 3 meses, 3 meses. Aí eu vou botar 80% nas disciplinas de legislação tributária, legislação aduaneira, reforma administrativa, e aqui eu entro com fluência em dados, novamente, para dar um upgrade nessa daqui. E continua com 20% desse pacote daqui, 80%, e 20% nas demais disciplinas. Sendo que existem as leis, as principais leis que você já vai entrar é a Constituição Federal de 88 e o Código Tributário Nacional. Depois desses 3 meses, você vai entrar com o decreto aduaneiro, decreto do imposto de renda, o decreto previdenciário e as leis complementares da reforma tributária e a emenda constitucional da reforma tributária.
tá? De uma forma geral, você vai avançando desta forma, e se você quiser que eu faça tudo isso para você, organize, você só se preocupe em estudar, vai lá no site da oficina, entre na mentoria individual para a área fiscal, porque a gente consegue te ajudar, tá? Lembrando que no último concurso foram 469 vagas, tiveram 3 vezes a discursiva corrigida, certo? E detalhe, a nota de corte para você ter sua discursiva corrigida foi 53,5%. Só que a prova discursiva tiveram o quê? 607 reprovados, aproximadamente 43%. Por isso, você precisa estar voando nas discursivas, porque o próximo concurso terá menos vagas e aí vai estar mais competitivo. Então, menos vagas, mais dificuldade para estar dentro do número de vagas, melhor você deve estar na discursiva. E dentro da nossa mentoria individual, você tem toda a preparação exclusiva para a discursiva com curso prático e descomplicado discursivo, o melhor curso do mercado. Você vai ter atividades discursivas, de mais de 300 discursivas para você treinar, orientação minha, que vou ser o seu mentor, e a correção no modelo da prova. Não tem como, se você quer ser aprovado para analista tributário, você precisa voar nas discursivas, tá? E grande parte da galera falta, e tiveram 790 nomeados no último concurso. Então, concluindo, você precisa estar muito bem em direito tributário, direito, língua portuguesa, e contabilidade geral no primeiro momento, para poder avançar em relação às disciplinas específicas, tá? Você tem que saber muito discursiva, porque a discursiva é que vai te colocar dentro do número de vagas. E você vai ter que colocar o quê? O estudo de leis, as principais leis, porque o cargo de analista tributário pede muitas questões objetivas vinculadas às leis e decretos. É diferente da prova de auditor fiscal, tá? Então, e eu acredito também que haverá mudanças, e uma delas será o quê? Reforma tributária como uma disciplina com um peso muito grande, podendo ter pesos diferentes na prova, tá? Que é diferente do que aconteceu no último concurso. Caramba, foi bastante informação, mas vai ter muito mais informações, por isso que você precisa se inscrever nesse canal. Esse canal é novo, ative o sininho das notificações para poder receber em primeira mão e saiba que nós vamos dar continuidade em outros vídeos para poder te orientar, estar bem preparado, não só para o cargo de auditor fiscal, como de analista tributário, como as carreiras fiscais em geral, beleza? Porque em concurso público, lembre-se sempre, não espere o melhor, prepare-se para o pior.